Agora do Santos, que também tem um momento decisivo, já começa a fazer contas, mas não é por título, é para evitar um novo rebaixamento. E nesta sexta-feira pela manhã, aqui no CT Rei Pelé, a equipe do Santos treinou preparação para a partida de domingo no estádio do Engenhão contra o Botafogo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo muito importante. Isso porque o Santos está na 16ª colocação com 31 pontos e tem o mesmo número de pontos do Vitória, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O que diferencia uma equipe da outra é o saldo de gol santista, que é melhor, e também o fato do Peixe ter um jogo a menos, que será o clássico contra o Palmeiras. Enquanto o Santos vai visitar no domingo a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro, no sábado o Vitória recebe o Corinthians em Salvador. Então o Santos, o time de Juan Pablo Vojvoda, entrará em campo no domingo, já sabendo se retornou ou não para a zona do rebaixamento. Todo mundo sabe da nossa situação, todo mundo está ciente disso, desde diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas só cabe a gente agora reverter isso. Temos 10 finais pela frente, independente do jogo que seja, se seja fora ou seja em casa, a gente tem que entrar para pontuar, vencer a partida e somar pontos, porque temos uma meta no campeonato que tem que ser alcançada. Para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o volante Zé Rafael, suspenso com o 3º cartão amarelo, mas em contrapartida conta com o retorno de João Schmidt, que cumpriu suspensão contra o Vitória, derrota do Santos na Vila Belmiro. Nessa sexta-feira, quando a imprensa foi autorizada a entrar no CT Rei Pelé, pudemos ver o Neymar, ele que deu algumas voltas em torno do gramado aqui, mas segundo a assessoria de imprensa do Santos, isso ainda não pode ser considerado como uma transição, aquela parte de transição física em que o jogador vai se preparando para voltar ao gramado. Mas claro, a expectativa em torno do retorno do Neymar não está só na torcida, mas também dentro do elenco santista. Eu queria que ele voltasse já contra o Botafogo, né? O nosso melhor jogador, né? Um craque aí do Brasil que dispensa comentários, não preciso nem conversar, não preciso nem falar sobre isso. E eu vi ele está nesse processo de reabilitação, né, de voltar a campo. Ele já faz um tempo que treina na academia, treinando bem com a equipe médica, a equipe de fisioterapia e de preparação física dele. Então, se ele já está agora vindo para campo correr, é porque a volta já está ficando próxima de acontecer. Encara o Botafogo esse domingo lá no Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser. O elenco sabe que precisa reagir para não passar mais uma vez pelo pesadelo do rebaixamento. Vamos ouvir o Luan Pérez. Perdemos a chance, né, nesse último jogo contra o Vitória de abrirmos uma boa pontuação. Sabemos o lugar que nós nos colocamos agora depois dessa derrota. Todo mundo tem o discernimento, todo mundo sabe da nossa situação, cabe a nós sairmos dessa situação, e é trabalhando, e não é só trabalhar na semana e não impor em jogo, então é trabalhar na semana e nos 90, 100 minutos que tem no domingo e quarta-feira e domingo que vem e segunda, o jogo contra o Vitória não vai voltar, agora é focar contra o Botafogo, então a gente já desde o começo da semana vendo vídeo, vendo como o Botafogo joga, a gente também já treinando o que vamos fazer contra o Botafogo, né, claro, e a gente agora tem que dar o nosso melhor no domingo. Tem que dar o melhor mesmo, né, Alex? Precisa. O Santos foi do céu ao inferno em poucas horas, né? Porque bateu o Corinthians em casa, o seu maior rival. Nossa, agora escapamos do rebaixamento. Tá empatado com o Vitória. Aí recebe o Vitória, que é adversário direto nessa luta, e perde em casa. Poxa vida, aí você pega os próximos jogos do Santos, são terríveis. Cara. Você vai pegar Se o Vitória ganhar do Corinthians e se o Santos perder, o Santos está na zona de rebaixamento, né? Se o Vitória empatar com o Corinthians e o Santos perder para o Botafogo, o Santos já entra na zona. Os dois estão com 31 pontos, Basélio. Exatamente. O Santos ele já deu algumas amostras do que é capaz de fazer com o elenco que tem. O problema é que não há consistência, não há regularidade. O Santos tem um bom técnico, o Santos tem alguns bons nomes que podem jogar muito mais do que o Santos tem jogado. Essa posição na tabela não condiz com a capacidade do elenco, mas é preciso encontrar essa... Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários. Já vamos trazer aqui, né? O O esmiuçou aí alguns detalhes aí, né? Jornalista aí renomado como Massini, né? Como o Matos.
sobre o Santos virar SAF. Se não virar SAF, pessoal, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A única salvação... Claro, a salvação é SAF. Assim, eu falo em termos de poder investir, né? SAF não salva time, mas investimento salva, né? Uma grana ali para contratar melhores jogadores, né? E tal. Mas tem que mudar a diretoria, porque a diretoria que não sabe contratar jogador não resolve. Vamos finalizar isso aqui e já vamos ver essa situação da SAF do Santos aí, que foi revelado pelo OR. Essa consistência, encontrar essa regularidade que o Vojvoda até agora não encontrou e faltam poucos jogos para tentar encontrar tudo isso. Contra o Neymar, né? Não Neymar, volta, sobretudo. Neymar. Mas eu acho que o Neymar mais atrapalha do que ajuda nesse entrando. Prendendo a bola e se machucando, ele não tá levando o Santos a lugar algum. Basege, o Santos tem muito... A maior parte dos pontos foi com o Neymar em campo, Não, mas Basege. o que o Neymar fez efetivamente em campo? Um monte de ponto. Nada, Um monte de ponto. nada. 3 pontos. Talvez o adversário olhe pro time do Santos com um pouco mais de respeito. Tem no Só um meu alerta, caderninho. Tem no só um meu caderninho. alerta, Basete, você não está errado quando você fala que com esse elenco o Santos, né, já mostrou que pode, mas é que se a gente ficar só pendurado no elenco e esquecer que o time tem que render em campo para provar que esse elenco é suficientemente capaz de escapar do rebaixamento, não vai dar. O Palmeiras em 2002 caiu com Marcos no gol, Arce na lateral direita, Zinho no meio campo, Dodô e Nenê no ataque. Eram craques, cara, craques, e caiu. Quer dizer, então não adianta ficar se pendurando em bons jogadores se não colocar na prática o que treina, verdade, o que pode fazer. Você falou do Neymar, ó, no meu caderninho aqui tem o seguinte, desses 31 pontos do Santos, 18 foram conseguidos em 13 jogos com o Neymar. 18 Claro, pontos. mas é um jogador diferente. Mais né? da Só que metade. tem que jogar. Mas vai voltar quando? Daqui a 3 rodadas só. Tem que Então, voltar logo. Bora Santos Futebol Clube, tá? Porque o que a gente ouve e vê na prática é um time contratando. Não há notícias de que as receitas aumentaram tanto, né? Tem a questão do Neymar, né? O acordo que o Marcelo Teixeira fez com a família Neymar. Então a pergunta que eu faço, existe essa preocupação aqui. Santos SAF, quanto vale e como está o projeto? O Santos pode virar SAF? Quanto vale hoje, como está o andamento dessa negociação que me parece irreversível, né? O Santos virar SAF. Vamos ver na tela, JP, que é o nosso mágico, o nosso Mr. M. Olha aí, ó, Santos SAF, como está o projeto e quanto vale? Contas de 2024, receita 459 milhões, custos 297 milhões, déficit de 105 milhões, dívida onerosa 672 milhões, sem a receita, né? Caramba. É que esse é um item Eu já- contábil que a gente não pode incluir na Isso. dívida, é isso que eu tô Pois te é, dizendo. perfeito, eu já fiquei arrepiado aqui. Contas de 2025, receita 298 milhões, quer dizer, diminuiu a receita até aqui. Não, mas isso aí é até o Custos. meio do ano, né, Massini? Porque a gente então, só ficou até o meio exato. do ano, né? Aumentou, na Até o meio verdade, do né? A ano. receita aumentou, né? Ela vai para 600, tá cantando aí para ser 600 milhões, desculpa interromper. Imagina. Custos 309 milhões, déficit 80 milhões, dívida onerosa 945 milhões. Ai. Então, valuation, receita 450 milhões, 759 milhões, receita 600 milhões, para 1 bilhão 189 milhões. Bom, Rodrigo, afinal de contas, quanto vale a SAF do Santos e quem é que pode comprar o Santos Futebol Clube, que é, para mim, eu vou confessar um negócio para vocês aqui, o Santos sempre morou no coração de todos, não sei se aí no Rio também, se hoje em dia acho que não dá porque a coisa ficou um pouco animalesca, né, a rivalidade, mas para quem tem mais, né, menos cabelo como eu, o Santos sempre foi uma coisa da gente admirar e ver, né? Desde lá de trás até Meninos da Vila, enfim. Como é que pode isso acontecer, né? Eu fico ainda mais decepcionado com o futebol brasileiro quando vejo este clube nessa situação, Rodrigo. Eu acho que o Santos, sem dúvida, é um clube icônico, né, de história singular no futebol brasileiro e mundial, né, por conta da sua ligação com o Pelé, e que tem um valor muito grande e uma forma de se desenvolver que dá para enxergar um caminho para ele, né, que ele ainda não conseguiu trilhar
nesses últimos anos. Então vamos lá. Por que surgiu essa pauta? Durante a semana, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao BarbaCast, que é um podcast, né, que tem no canal do Rafael, e aí ele falou um pouco da SAF. E aí ele disse que está no processo final de receber, que ele recebeu primeiro uma auditoria, já com todos os números do Santos, e depois a XP, que é a corretora, ele não citou, mas eu sei que é a XP, que tá para entregar, por agora, o trabalho com os perfis de investidores para a SAF do Santos, ali de quais seriam os perfis que interessavam, para que caminho pode ir a SAF do Santos. Depois disso, eu falei com o Marcelo, mandei umas mensagens para ele, e ele detalhou um pouco mais, explicando que é isso mesmo, que está para saber para que lado que vai o tipo de investidor que pode chegar no Santos agora, quando ele receber esse trabalho, e que ele já tem um valuation, ou seja, de quanto poderia valer o Santos, e um valor da dívida líquida, né, do Santos, que para você ter uma ideia mais ou menos de quanto que isso impacta no valor do clube. Ele não disse ainda o valor, porque esse trabalho está em construção, né? E depois, com todos esses dados, ele vai estabelecer um projeto, vai assim, ó, esse investidor aqui que interessa, e aí vai levar para o conselho para falar assim, olha, eu acho que o nosso caminho é esse aqui, a gente visaria a SAF, seria dessa forma, e aí o conselho vai dizer se é isso que ele quer. Isso são pontos de que estágio que está, né? A gente está para ter a conclusão aí de quem são os grupos interessados ou os perfis de grupos interessados no Santos. E aí a gente analisando que estágio que está o Santos para saber quanto que ele pode valer. Esse é um exercício de estimativa, deixando isso muito claro. As receitas do ano passado eram de 459 milhões. A dívida que eu pus aí é a onerosa, não é a líquida, que é o conceito que o César Grafietti usa, que é basicamente todo passivo menos o que o clube tem no caixa, né? O que ele tem na conta do banco. Então era de 672 milhões no final do ano passado. O Santos gasta mais do que a arrecada, né? Tanto que teve déficit de 105 milhões. E você vê que até o meio de 2025, essas contas são até junho de 2025, a receita subiu com o Neymar, porque ela vai para 300, então ela pode chegar a 600 no fim do ano, de 450 para 600. Só que os custos subiram muito, porque está em 300 no meio do ano, né? 300 e poucos no meio do ano. O déficit já foi quase de 100 milhões só no meio do ano, e a dívida onerosa já estava em quase 1 bilhão. E eu acho que aí não tem como negar que o impacto é do Neymar, né? Porque tem um custo muito alto, além das outras contratações. O Santos gastou muito mais do que poderia dentro das suas receitas. Então, o clube passou por uma situação que hoje é difícil, né? De asfixia, de muito empréstimo, de dívidas de obrigação salário, obrigação tributária, que tem aumento por conta da Selic. Então, ele vive uma situação difícil da sua dívida pressionando muito o caixa do clube. E aí o valor. Eu peguei aqui entre 450 e 600 milhões. É a conta que é o modelo lá do César Grafietti. Eu multipliquei por 3 a receita, sendo 450 milhões ou 600, né? Tem uma linha. Reduzi a dívida onerosa. Então, você tira a dívida onerosa, porque o cara fala assim, ó, valeria tanto, mas ó, tem que pagar tanto de dívida. Então, você tira a dívida e acrescenta o que o clube tem para receber. Seja passe de jogador, patrocínio, o que está lá no ativo dele, com o que ele tem para receber. Com a receita de 450 milhões, daria algo com uma valuation ali do Santos como 700 e poucos milhões. Com a receita de 600, daria algo como 1,2 bilhão para o Santos, né? Eu acho que a receita vai acabar ficando entre 500 e 600 milhões. O Santos costuma gerar essa receita constantemente. Então, esse valor aí de 1,2 bilhão e tal, ou 1 bilhão, seria uma coisa que estaria dentro do escopo do Santos. Significa que vai custar isso? Não necessariamente. Pode ser que o fato do Santos ser esse clube único, com essa divisão de base sensacional, com essa história sensacional do Pelé, enfim, o torne uma coisa para além do que é o valor do número frio nos dá, entendeu? Tem circunstância de ser, de repente, uma oportunidade única, o único clube de São Paulo que já está se transformando SAF, o primeiro no principal mercado do país. E todas essas coisas contam a favor de ser um valor maior, né?
A gente só vai saber, é aquela história, eu tô falando uma estimativa aqui de acordo com uma conta que se faz no mercado, mas a gente só sabe o preço do que está no mercado dependendo do que o comprador quer pagar, né? É ele que acaba determinando. Se tiverem vários compradores e uma grande disputa pelo Santos, pode ser muito mais. Se tiver um pouco interesse, pode ser menos. Então, a dificuldade financeira do clube conta contra ele. Eu acho que o Marcelo tá sereno nesse processo. Isso acho que é uma vantagem. Eu vejo ele sem pressa, mas é assim, eu também vejo o clube gastando demais e a situação piorando muito rápido. E eu acho que isso tem que ser uma preocupação para a gestão, independente da SAF, tentar dar uma controlada, né? No gasto, acho que o Santos acabou tendo um time esse ano mais caro do que deveria, né? Independente da qualidade dele. Mas assim, o cenário é mais ou menos esse. Vamos ver se vai avançar de fato esse projeto da SAF do Santos. Já se falou muita coisa, né? Sei lá, pai de Neymar, Chelsea, né? A gente já ouviu zilhões de coisas, né? Eu não tenho nenhuma confirmação de que nenhuma desses fatos sejam de fato verdade, assim, né? Fora, a gente vai saber mais para frente, mas o escopo do Santos é mais ou menos esse. Ele tem que focar muito na sua potencialidade, que é de formação de jogador, de estar no mercado, principal mercado do país, como a quarta torcida desse mercado, mas com o principal mercado do país, e de ter essa coisa icônica no mundo, né? Eu acho que isso é os principais fatores para a atratividade do Santos numa SAF. Pessoal, a gente viu aí, né, o valor mais ou menos, né, do Santos, a SAF, já tirando as dívidas. No caso, 1,12 bilhões. Eu, assim, ainda acho muito abaixo, viu? Acho muito abaixo pela história que o Santos tem no futebol. Pela história que o Santos tem no futebol. Mas o que os caras avaliam é o momento. Os caras não avaliam história, não avaliam o que já passou, né? Então, o vendedor valoriza o seu bem e o comprador desvaloriza. E depois quer valorizar. Um exemplo. O Botafogo virou SAF, o Vasco virou SAF. Mas nem sempre SAF é a solução. Nem sempre. Quero que isso fique bem específico pra gente ver aí. Times que não é SAF, um exemplo. Tá se falando também na SAF de Corinthians e tal, né? Santos também se fala em SAF. Mas Palmeiras não é SAF nem São Paulo. Claro que o Palmeiras é um caso à parte, né? Teve uma investidora alta, que foi a Leila. Se vocês pegassem aí, por exemplo, vamos pegar um investidor aí, um cara bilionário aí, o Brasil tem. Um investidor como a Leila, né? Por exemplo, a Leila, ela tem mandato no Palmeiras até 2026, final de 2026. Vamos supor que, de repente, ela sai do Palmeiras, se ela quisesse, de repente, comprar as ações do Santos. Aí não seria uma SAF, ela seria a proprietária. Então, tem SAFs como a do Vasco, o Vasco quebrou, pô. SAF não é solução, como eu falo assim, depende da SAF. Depende da SAF. A SAF do Bahia foi a solução. O Bahia só andava como o Santos está agora aí, lutando para não cair. E o Bahia hoje briga ali, né? Entre quinto, quarto colocado e está evoluindo gradualmente, né? Então o Santos precisa de uma SAF do porte da SAF do Bahia, pô. Ou de um investidor do porte da Leila Pereira. Para chegar aqui, não, eu vou pagar aqui, vou melhorar o estádio, vamos fazer um novo estádio. Porque o pessoal não entende, cara, que receita recorrente é crucial. Por exemplo, o Palmeiras tem receita recorrente do estádio, né? Então, Flamengo, exemplo. Pô, o Flamengo ganha muito porque a torcida é gigantesca, né? E também lota o estádio, entra muita receita em dia de jogos, né? Venda de camisas e tal, tudo. Imagem de televisão. Então sempre vai ter mais que os demais. Mas o Santos, por ser uma equipe... Como você pega qualquer pessoa de fora e fala assim, não, fale sobre quais os maiores times brasileiros que você conhece, os gringos. Eles vão dizer Flamengo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Que são São Paulo também, né? Esses 5 para 6 times são os maiores. Mais conhecidos. Então o Santos sempre tá no meio. Pode pegar qualquer gringo aí e perguntar sobre o time. Ainda mais agora, né? Neymar tá aí e tal, e sempre chama visibilidade. Mas o momento que o Santos vive é um momento oposto pro que deveria ser, pô. Porque como o Miller falou aí, cara, o time do Santos não é um time ruim, mas o negócio não dá pra entender, cara.
Não dá pra entender. É o Mirassol com o elenco cheio de jogador já velho, de idade ultrapassada, e tá jogando muita bola, pô. Tem algo dentro do Santos que os caras não jogam. Pra mim é físico e mental, pô. Que não é possível, pô. Que, então, não é todo jogador que tá no Santos que é ruim, pô. Não é todo jogador. Pelo amor de Deus. Mas é falta de vontade mesmo. É psicológico afetado. Os caras parece que já vê com o psicológico já afetado. Não sei falar. E a SAF seria a solução. A SAF é do porte de um grupo City, né? De uma investidora do porte da Leila. Essa é a minha opinião, pessoal. Essa é a minha opinião. Pra vir qualquer SAF do porte da 777, esqueça. Isso é prejuízo. É mais prejuízo. Porque o Vasco quebrou sendo SAF. Entendendo? Então, vamos torcer para que, se o Marcelo Teixeira tiver a hombridade de vender o Santos para uma SAF, que seja uma SAF de responsabilidade, né? Porque se o pai do Neymar quisesse comprar o Santos, ele teria comprado para ser SAF. Mas esse cara não quer se envolver com isso, entendeu? Vamos esperar que venha uma SAF de responsabilidade aí para ajudar o Santos. E o Santos amanhã que enfrenta o Botafogo aí, né? Botafogo e Santos é um jogo difícil. Não estou fazendo muita agonia, porque o momento do Santos não é favorável a isso. Se ganhar amanhã, não vai iludir o torcedor, mas precisa ganhar, beleza? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários, beleza, pessoal?